Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, essa situação absurda, essa gentalha nojenta e asquerosa sabotando a minha vida. Já tem aí basicamente 8 anos, nada acontece, ninguém faz nada, eles continuam vomitando lixo aqui. Eu tô, enfim, vivendo um inferno que não termina. Não consigo mais falar com ninguém, enfim, então sem a poluição dessa gentalha patética e medíocre. E bom, e aí vale um recado aqui, né, pra galera aqui que assiste os vídeos do YouTube. Se eu não conseguir resolver essa situação aqui em menos de 2 semanas, eu vou ter que parar também a produção dos vídeos aqui do YouTube, porque esse lixo de merda dessa gente nojenta já destruiu aqui basicamente a minha rede de contatos inteira, e falta só destruir o YouTube e a casa, o resto eles já destruíram. Então, enfim, eu estou fazendo aqui o que eles não meteram a pata para destruir, com o lixo que eles são, que são aqui os vídeos do YouTube. Mas se destruírem, nem isso eu vou poder fazer mais. Eu aviso vocês aqui, tá? Enquanto isso eu vou fazendo aqui o que eles não destruíram ainda, que é isso que eu faço aqui, certo? No vídeo de hoje vamos falar, tá aí o título, né? Sobre uma notícia que rolou essa semana, que foi de que o mercado financeiro, enfim, fizeram uma pesquisa, né, para poder demonstrar a quantidade de erros do mercado financeiro nas tais previsões que eles fazem sobre, enfim, né, sobre economia, sobre os índices macroeconômicos, etc. e tal. Erram quase todas, e eu fui fazer uma pesquisa e achei uma outra pesquisa de um australiano sobre os videntes. E aí vocês vão ver que o mercado financeiro erra mais previsões do que vidente charlatão. E não é piada isso, tá? Eu vou demonstrar isso aqui e eu vou deixar o link para vocês aí também, tá? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Antes eu deixo aqui para vocês a dica do meu romance que saiu em outubro, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você ganha 2 marcadores, certo? E o livro com dedicatória, beleza? E anuncio também o livro de poemas que saiu em 2023, tá? Quem levar o livro de poemas, o romance ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito. Falou? Então, pessoal, a notícia é essa aqui, tá? Notícia do UOL, tem vários veículos, né? Eu pesquei aqui o do UOL para poder trazer para vocês. Mercado errou 95% das previsões sobre economia e sobre bolsa de valores desde 2021. São então aí 3 anos e pouco de erros sistemáticos, 95%, tá? E aí só uma correção, quando eles falam mercado aqui, eles estão querendo dizer mercado financeiro, né? Evidentemente, tá? Porque o mercado produtor, mercado de consumo, mercado de, enfim, né? O mercado de maneira mais ampla das trocas e tudo mais, não tem nada a ver com isso aqui que eles estão citando, certo? E aí, bom, antes de ler a notícia, eu passo aqui para vocês umas dicas também de livros que podem ajudar aí, enfim, a refletir essa questão, tá? Dicas ligadas a essa questão da economia estrito sensu, tem centenas de livros, eu escolhi esse aqui, que é o As Palavras e as Coisas, do Foucault, que é um livro que ajuda, assim, dar uma base sensacional para você entender o viés ideológico dos economistas, né, que ficam posando de, enfim, né, tradutores da realidade concreta e etc e tal, e erram 95% das previsões. Quer dizer, né, quando você lê o Foucault, quando você lê esse livro aqui do Foucault, você entende que a economia é uma ciência, portanto nasceu em um determinado momento da história e, portanto, conectada com alterações epistemológicas, ideológicas e de interesses, etc e tal. E aí você aprende a não cair nessa, né? E ficar esperto com o fato de que todo economista tem também o seu lado, tem o seu viés, tem a sua escolha ali e tudo mais, beleza? E aí ler esse livro do Foucault, junto com a percepção, né, de uma das grandes descobertas da teoria da relatividade do Einstein, que é aquela de que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação, já falei disso aqui também em vários vídeos, né, também ajuda mais ainda a entender esse viés ideológico dos economistas e não cair nessa conversinha de que estamos aqui para reproduzir de maneira pragmática a realidade absoluta e concreta da vida e tudo mais, né? Tudo balela, eles têm viés, têm lado, têm escolhas e tudo mais, certo? E por último, ainda nessa questão da, né, não mais na questão da economia, mas para uma conexão entre a percepção do viés ideológico da economia e o entendimento dessa questão levantada pelo Einstein,
esse livro aqui do Carlo Rovelli, A Realidade Não É o que Parece, tá? É um livro bem legal aí, ajuda a entender também isso que eu falei agora há pouco, beleza? E aí, como eu vou falar também de videntes, né? Na verdade, de dois tipos de videntes, né? Os videntes da economia e os videntes, enfim, né? da vida dos outros, etc. e tal. Eu deixo também, mais uma vez, a dica do livro do Carl Sagan, aqui tá O Mundo Assombrado pelos Demônios, no qual ele faz aí uma reflexão sobre o crescimento, né? Da crença nessas, enfim, nessas teses bizarras aí de nova era, etc. e tal, tá? E tem muita coisa legal também que pode ajudar a fazer essa leitura complexa aí da questão. Beleza, pessoal? Então vamos às notícias aqui para vocês entenderem qual é o barato aqui dessa situação. Então, repetindo, né? O mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2001. E vocês vão ver que os videntes, segundo a pesquisa lá do australiano, erraram 89%. Quer dizer, acertaram 11% e os economistas do mercado financeiro acertaram só 5%. Menos da metade dos videntes charlatões, né? Então, enfim, é um negócio realmente inacreditável. Bom, economistas, especialistas e analistas de mercado fazem previsões sobre o câmbio, a inflação e a taxa de juros a todo momento. No início de cada ano, essas estimativas ganham uma atenção ainda maior. O UOL fez um levantamento das estimativas feitas pelo mercado no início de cada ano para o Ibovespa, a taxa de juros Selic, o PIB, Produto Interno Bruto, do país, né? A variação do dólar e da inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Foram levados, né, em conta os anos de 2024, 2023, 2022 e 2021. Foi usado, então são 4 anos, né? Foi usado o primeiro boletim Focus do Banco Central de cada ano. O Focus é uma pesquisa feita semanalmente com mais de 100 economistas do mercado financeiro pelo Banco Central. Para as previsões sobre a Bolsa de Valores e o Ibovespa, usamos a primeira edição de cada ano da pesquisa Latam Fund Manager Survey, feita pelo Bank of America, com gestores de fundos que aplicam no Brasil, quer dizer, um banco dos Estados Unidos, né? E aí tá aqui, confira, né? Então eles vão passar aqui as previsões. As previsões para 2025, tá, do tal mercado financeiro, são, né, o Ibovespa, o índice Ibovespa, a maioria vê o índice entre 110 e 140 mil pontos. Só 9% estimam o Ibovespa acima de 140 mil no final de 2025. A Selic, para eles, sobe a 15%, o PIB fica em 2,02%, o dólar fica em R$ 6,00 e o IPCA da inflação a 4,99%. Agora vamos ver as previsões anteriores dessa mesma galerinha aqui. 2024. A principal aposta feita por 48% dos entrevistados era a de que o índice ficaria acima dos 140 mil pontos, mas ele teve queda de 10,36 a 120.283 pontos. Então a maioria errou, né? Errou por 20 mil pontos. Tá? A Selic esperava-se terminar o ano com taxa de 9%, os juros foram a 12,25%, erraram também. O PIB, a estimativa era de alta de 1,59%, o resultado de 2024 só sai em 7 de março, mas a alta acumulada em 4 trimestres até 30 de setembro foi de 3,1%, quer dizer, o dobro do que o mercado financeiro previu. Então, provavelmente eles vão errar, né? O dólar, a previsão era de R$ 5,00 ao final do ano, a moeda finalizou 2024 a 6,18, alta de 27,3%, errou também. E a inflação do IPCA estimava-se alta de 3,9%, o índice foi de 4,83%, também errou. Então errou os 4, né? Aliás, os 5, né? Os 5 índices aqui. Em 2024, o acerto deles foi 0, certo? Vamos lá, 2023, índice Ibovespa. A principal aposta do mercado, repetida por 40% das projeções, era a de que o índice ficaria entre 110 mil e 120 mil pontos. Mas 2023 fechou em alta de 22,28%, com 134.185 pontos. Erraram por 14 mil ali, isso se a gente levar em conta o valor mais alto que eles, né, enfim, sugeriram lá. Selic. A estimativa era de 11,75%,
finalizou o ano com 12,25, erraram também. O PIB, a previsão era de alta de 0,78. Eles erraram feio, porque o PIB subiu 2,9, né? Erraram ali, enfim, 4 vezes menos, né? 7 vezes 4, 28, 4 vezes menos, e erraram também, né? Erraram feio, né? O dólar, eles previram, eles sugeriram lá, né, que ia finalizar o ano a 5,28, mas a moeda dos Estados Unidos caiu 8,06 e finalizou o ano em 4,85. Erraram também, tá? E a inflação, eles estimavam 5,36 e a inflação acabou em 4,62. Erraram tudo também no ano de 2023, tá? Então, no governo Lula, né, nesse novo governo Lula, eles erraram todas 100% das previsões, né? 2022, tá? Ibovespa, eles viram, né, um índice abaixo de 120 mil pontos no final de 2022 e a Bolsa finalizou 2022 com 109,735, acertaram. Agora, todos os outros índices de 2022, eles erraram também, tá? Erraram a Selic, disseram que ia acabar em 11,75, acabou em 13,75. O PIB, eles disseram que ia ter uma alta de 0,28, teve uma alta de 2,9, também erraram, né? Isso em relação a 2021, tá? O dólar, eles esperavam que acabasse a 5,60, mas acabou a 5,27, erraram também. E a inflação do IPCA, eles previram alta de 5,03, mas a inflação ficou mais alta, em 5,79. Então só acertaram uma das 5 previsões em 2022. Tá? Então até agora 15 previsões, 14 erros e 1 acerto. Em 2021, vamos lá, para finalizar aqui a pesquisa, né, o Ibovespa, a maioria, né, dos entrevistados, 52%, viu o Ibovespa encerrando 2021 acima de 120 mil pontos, mas fechou 2021 a 104.822, erraram feio, né? Selic, estimavam terminar o ano com taxa de 3,25 anuais e a taxa acabou em 9,25 anuais, então quer dizer, erraram feio também, né? O PIB, eles previam, né, que ia ter uma alta de 3,41, só que cresceu 4,8, erraram também, né? E o dólar, eles esperavam que acabasse a R$5, acabou a 5,57, também erraram. A inflação, eles previam 3,34, mas acabou em 10,06 ao ano, erraram feio, né? Então, quer dizer, aqui eles apresentam 20 previsões do mercado, eles erraram 19, né? Só acertaram uma, tá? E, então, enfim, só acertou uma de cada 20 aqui ao prever o bom desempenho, né? E aí houve erros bem grosseiros, como eles dizem aqui, como é o caso, por exemplo, da taxa Selic, né, de 2021, que eles previram 3,25 e 9,25 acabou, na verdade, né, 3 vezes mais ali. E aí o UOL, para finalizar aqui, para a gente passar para a questão dos videntes, né, ele diz aqui, por que é tão difícil acertar? Basicamente pelo motivo que eu já expliquei aqui no início, né? Porque a economia tem um viés, não é uma ciência exata, né? Não existe isso, né? Então, em uma economia emergente e instável como a brasileira, isso já é esperado. É o que diz Álvaro Bandeira, coordenador da Comissão de Economia da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil, a APMEC. Nós, economistas, diz ele, precisamos ajustar previsões periodicamente. É por isso que a pesquisa Focus é feita semanalmente, por exemplo, né? Agora, esse ajuste semanal, mesmo assim eles erram, né? Estão errando mesmo assim, né? A economia brasileira é mais difícil de prever porque ela é mais sensível a variações internacionais. Como o Brasil é exportador de bens primários, soja, minério e petróleo para várias partes do mundo, entram na conta das previsões fatores que estão espalhados pelo mundo, como uma possível guerra, paralisação de uma economia estrangeira, como aconteceu com a China e etc., né? Agora, isso aqui em parte é verdadeiro, né? Porque isso pode acontecer com os Estados Unidos,
como aconteceu na crise de 2008, como aconteceu em vários outros momentos também, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, etc. e tal, e até mesmo com a China, né, que a pandemia, por exemplo, diminuiu ali o crescimento chinês, etc. e tal. Então, para além disso, esses índices, mesmo quando eles se aproximam ali de uma taxa alta de acerto, coisa que parece que não acontece quase nunca, né, esses fatores flutuam, né, no interior de um mesmo ano, etc. e tal. Então, quer dizer, nada disso é exato, né, mas eles vendem como se fosse. E outra coisa, os veículos de imprensa que divulgam a opinião desses analistas do mercado financeiro o fazem como se fosse algo baseado em um repertório e em um encaminhamento de acerto, uma possibilidade de acerto grande, etc. e tal, quando na verdade é radicalmente diferente disso, né? Eles têm, repito aqui, uma média de acerto de 1 em cada 20. Então essa gente tinha que parar de ser a referência primordial, né? E a gente tem que entender outros contextos aí. Bom, e aí eles explicam aqui como são feitas as estimativas, etc. e tal, e tudo mais. E aí, por último, a última frase aqui diz também muito bem daquilo que eu disse para vocês no início do vídeo, tá? Eles perguntam, né, tem um analista aqui chamado Rafael Ribeiro, e eles dizem: existe inclinação política no mercado? E aí o parágrafo aqui final, que eles comentam isso, diz o seguinte: ninguém quer fazer política com dados. Balela, né? Mas vamos continuar lendo. As projeções são feitas para balizar os investimentos de bancos e casas de gestão de fortuna. Então, se são feitas para balizar investimento de banco, são feitas com um viés ideológico. Simples assim, né? Mudar um dado, continuam eles, né, por conta de divisão política, pode gerar prejuízo para os economistas que fazem essas previsões. Então tem viés ideológico. E aí o tal Rafael Ribeiro, enfim, diz o seguinte aqui no final, né? Mas, como já disse antes, a visão de mundo acaba pesando de alguma maneira, né? É um modo ali meio que... é um certo eufemismo para dizer, nós temos viés ideológico, né? Assistam o filme A Grande Aposta, tá? Que conta lá a história da crise de 2008 nos Estados Unidos, como que aquelas casas lá que fazem avaliação do mercado, como eles alteraram os índices de propósito para favorecer os bancos, quer dizer, né? E essa gente é citada como referência, como se fosse uma referência tipo Einstein, né? Então, longe disso. Bom, agora vamos passar então para os videntes, certo? Porque parece que os videntes acertam mais do que a galerinha do mercado financeiro, tá? É uma matéria do Instituto Questão de Ciência, tá? Do Bruno Vaiano, certo? E ele fala sobre o estudo de um australiano chamado Richard Saunders, tá? Então vamos ler aqui a notícia, ó. Videntes acertam 11%, erram 53% e enrolam no resto, tá? Essa é a matéria. O australiano Richard Saunders escreveu software pedagógico para os primeiros computadores da Apple. Foi figurante em filmes de super-herói e construiu uma carreira de renome internacional no origami. Ensina as dobraduras japonesas em programas de TV e em mais de 15 livros. Nesse meio tempo, seu fascínio de infância por ufologia e fenômenos paranormais o levou a se tornar um dos maiores ativistas do movimento cético racionalista. Foi 2 vezes presidente da principal união australiana de combate ao charlatanismo e às pseudociências, chamada Australian Skeptics, né, que são os céticos australianos. No começo de 2010, Saunders deu início a um novo projeto: catalogar, na medida do possível, cada profecia proferida por videntes australianos entre o ano de 2000 e o ano de 2020. São 20 anos aí de, enfim, né? O que torna, inclusive, aqui o índice de acerto absoluto, digamos, dos videntes ainda maior do que a galerinha do mercado financeiro, né? Bom, para vocês verem, né, esse levantamento de abrangência inédita gerou uma planilha com mais de 3.800 falas proferidas por 207 adivinhos, profetas, astrólogos e outros supostos leitores do futuro. Figuras que se arrogam esse tipo de capacidade são conhecidas em inglês pela expressão genérica psychics, né, que são os psíquicos.
ainda que nem todos reivindiquem possuir poderes paranormais. Os psicopatetas poderiam ser incluídos nesse grupinho também, né? Porque eles adoram ficar prevendo a vida dos outros, etc e tal. Bom, são psíquicos também, né? Enfim. Alguns, por exemplo, lançam mão da astrologia, que se baseia na análise do movimento dos astros. As conclusões foram publicadas numa longa matéria de capa na edição de dezembro de 2021 da revista australiana The Skeptic. Tá? Nas últimas etapas do projeto, um grupo de céticos voluntários de vários países anglófonos, que são os países que falam inglês, né, passou a se reunir semanalmente com Saunders por videoconferência para apurar quais profecias se concretizaram e quais fracassaram e quais eram vagas demais para que fosse possível enquadrá-las como verdadeiras ou falsas. Tá? Resultado, olha só, os videntes acertaram coletivamente apenas 11% de seus prognósticos e erraram em 53% dos casos. As afirmações vagas, por sua vez, ocupam 19% do gráfico de Pizza. Essa afirmação vaga é aquela que é muito óbvia, que é praticamente impossível de errar e, portanto, não deve nem ser considerada num âmbito ali de previsão paranormal e etc e tal, né? É mais ou menos o que eles descrevem aqui. Então tem 53% de erros, 19% de vagos, 15% é um outro enquadramento que eles fizeram aqui, que são previsões também que já são esperadas, quer dizer, que já estavam meio que desenhadas ali pelos contextos, eles só falam aquilo que já está ali meio que, né, encaminhado naquele contexto. Tá? E correto mesmo, eles acertaram 11%, porém acertaram mais que o dobro do mercado financeiro. Né? Enfim. E aí eles dizem aqui, por fim, 15% das falas acabaram se enquadrando em uma quarta classificação que denominaremos esperadas. Acabei de falar, né? Isso significa que estavam tecnicamente corretas, mas são tão óbvias que não contam realmente como previsões. Por exemplo, pode-se afirmar com segurança absoluta que haverá um terremoto no Japão em 2030, pois 160 tremores de magnitude superior a 5, né, na escala Richter, ocorrem no arquipélago todos os anos. Então, né, enfim, você dizer isso, você não está pagando de vidente, não está ali, enfim, né, pagando de Nostradamus, né? Você está dizendo o óbvio, né, dentro de uma estatística aí básica. Né? Um pequeno número de previsões, correspondente a 2% do total, não pôde ser verificado porque dizia respeito a acontecimentos que estavam fora do alcance dos responsáveis por apurar os desfechos. Saunders cita como exemplo um palpite publicado pela vidente de nome artístico N.N. na revista Woman's Day em 2003. Ela disse: Nicole Kidman fará uma pequena cirurgia. É impossível verificar a veracidade dessa alegação sem consultar a atriz. Então não dá para saber se ela falou ou não, né, com a atriz, ou se, enfim, né, se ela está ali jogando conversa fora. Embora Saunders e seus colegas não possam garantir que listaram todas as previsões publicadas na imprensa australiana nos últimos 21 anos, o espaço amostral na casa dos milhares gera dados com grande significância estatística. E é pouco provável que a adição de algumas dezenas, né, de profecias à base de dados alterasse de maneira sensível as porcentagens obtidas. De fato, ao analisar as duas décadas separadamente, a média de cada uma permanece em 11%. Né? Porque eles fizeram, repito aqui, uma avaliação de 2000 a 2020. Então depois eles fizeram uma avaliação de 2000 a 2010, 2011 a 2020 e deu mais ou menos a mesma proporção. Tá? Então eles têm aqui inclusive os valores de cada ano. Aqui, né? No ano de 2000, por exemplo, eles acertaram 12%, em 2001 só acertaram 6%, em 2005 acertaram 8%, né? 2010 14%, 2015 acertaram 12% e 2020 acertaram só 7%, mas a média acabou ficando aí em torno de 11%. Né? Agora, o interessante é que não tem nenhum ano aqui que os videntes acertaram menos que o mercado financeiro, que é realmente curioso, né? A pesquisa incluiu um grupo de controle, 7 pessoas comuns que não alegavam ter quaisquer capacidades sobrenaturais ou conhecimentos esotéricos, fizeram ao todo 162 previsões com base apenas no próprio bom senso. Olha só que interessante, hein? Então eles pegaram uma galera ali, cidadãos comuns e tal, e disseram, façam previsões aí também, né, para comparar com os videntes. Né? Resultado, a taxa de acerto desse grupo, dos cidadãos comuns, foi de 27,5%, quase 3 vezes maior que os 11% dos profissionais
da adivinhação, né? Então, e essa galera aqui, os cidadãos comuns, acertaram mais de 5 vezes mais que o mercado financeiro. Também vale dizer isso aí, né? O próprio Saunders, porém, reforça que esse controle foi um exercício meramente ilustrativo de comparação, né? Já que o tamanho da amostra, essa dos cidadãos comuns, é pequeno demais para gerar conclusões significativas do ponto de vista estatístico. Os voluntários todos se identificavam como céticos racionalistas, uma posição intelectual que pode gerar um viés a favor de previsões mais assertivas e verificáveis. E isso, na verdade, ainda que seja estatisticamente, digamos, né, insuficiente, mas essa conexão dessa galera com o pensamento racional, enfim, com a filosofia, etc. e tal, mostra que, enfim, você estudando filosofia, você funciona melhor que qualquer vidente, seja os videntes da astrologia, dos paranormais, dos psíquicos, seja a galerinha do mercado financeiro, os videntes do mercado, né? Então, filosofia é bem melhor do que essa galerinha toda aí, é só pesquisar, hein? Então, o que mais aqui, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O último parágrafo, né? Eles finalizam aqui dizendo o seguinte: videntes reais, com frequência, fazem o oposto, como uma estratégia deliberada, lançam mão de afirmações vagas para gerar ilusão de acerto em seus leitores. Por exemplo, dizer que tempos difíceis se aproximam, né? Em vez de um avião vai cair em dezembro, garante que qualquer acontecimento triste e que se estende ao longo do tempo, da invasão da Ucrânia a um aumento nas taxas de divórcio, se enquadrará na fala, né? Isso explica por que 15% das 3.800 previsões acabaram consideradas vagas demais para uma avaliação objetiva, tá? Então, pessoal, é isso, né? Tem vários comentários aqui a mais, né? Eles falam, inclusive, da teoria da relatividade, do Einstein, né? E uma série de outras coisas aqui, tá? Enfim, tem vários comentários. E aí diz também aqui, né, que a pesquisa de Saunders, evidentemente, não é capaz de dizer nada sobre o que possibilitou os 11% de acertos, né? Na letra fria do método científico, nada garante que pelo menos um dos acertos não seja produto de um fenômeno sobrenatural genuíno, né? Na letra fria, né? Mas também nada impede que todos sejam meramente acaso, sorte, enfim, cagada, né? Como a gente costuma dizer, tá? E agora, o último aqui é o seguinte, que eles dizem, né? O último que eu vou ler para vocês aqui. A baixíssima taxa de acerto dos videntes é uma evidência bastante sólida a favor da hipótese de que os acertos são meramente aleatórios. E aqui entra o argumento do ônus da prova. Não cabe ao cético demonstrar que um fenômeno, no caso visões reais do futuro, não existe, já que para fazer isso seria preciso vasculhar todo o universo seguidas vezes numa espécie de jogo de esconde-esconde infinito, né? E se o único vidente legítimo que já existiu tiver vivido muito tempo atrás numa galáxia muito distante, né? Enfim, são elucubrações aqui das mais variadas espécies, tá? E aí, enfim, a matéria é essa, tá? O problema é o seguinte, né? Prever o futuro é lucrativo, mesmo que todos os envolvidos saibam que não é possível. É mais ou menos como a tal da psicanálise, né? Que eles dizem que é impossível e tal, mas ganham muito dinheiro com isso, né? E aí eles finalizam aqui dizendo: eu não acho que a TV, o rádio e as revistas vão parar de contratar vidente, porque esse é um modelo de negócio. Esse aqui é a frase final do Bruno Vaiano, que é o jornalista aqui que foi... que descreveu aqui, né, a reportagem do Richard Saunders, tá? Então, pessoal, essa foi a reflexão de hoje aí, tá? Para vocês verem, essa galerinha do mercado financeiro não só erra, como erra feio, né? Erram 95% das vezes e erram o dobro do que os videntes, né, astrólogos, paranormais e psíquicos de maneira geral, e erram 5 vezes mais do que céticos e racionalistas ali, que estão em conexão muito mais com a filosofia do que com qualquer outra coisa, com interesses estritos ali e imediatistas, digamos, né? Como por exemplo a questão da grana. Beleza, pessoal? Então é isso, então cuidado aí com essa galerinha do mercado financeiro, tá? Porque, enfim, de repente ele prevê que você vai atravessar a rua com segurança e ó, né? Tá arriscado, é melhor você olhar antes 2 vezes, olha para lá, olha para cá, porque essa galerinha não é confiável. Beleza? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã aí. Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo. Falou? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.